Olá, meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo à família Teu Rei. Aleluia. Amém? Isso é o Wesley e a Amanda? Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Irmãos, sejam muito bem-vindos, né? Quero aqui reforçar, estamos muito felizes com a presença de cada um. Que bom que, mesmo numa semana de feriado prolongado, um dia que choveu o dia inteiro, né? Graças a Deus na hora do culto parou, né? Pra gente não ter problema com isso. Mas mesmo apesar disso tudo, nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. E que bênção poder ver o rostinho de vocês, estar com vocês. A gente sabe que ficar em casa nesse tempinho chuvoso é bom, né? Debaixo da coberta, vendo um filminho. Mas melhor do que isso é estar com os irmãos louvando e adorando o nosso Salvador. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, desde já eu quero te pedir perdão, né? Alguns sabem, na semana retrasada eu peguei um resfriado, né? Uma gripe alérgica, não sei muito bem o que é. E acabou que a gente já teve até que adiar a série de Sansão, lembra? Era pra gente estar no terceiro episódio. Esse microfone tá meio paludo. Mas era pra gente estar no terceiro episódio e agora a gente vai estar no segundo. Glória a Deus, que vai dar tudo certo no final. Mas o que acontece? Né? Eu melhorei, só que a garganta voltou a dar problema de novo, irmão. Você acredita nisso? Né? Vou ter que tomar mais antibiótico. Então, se minha voz estiver meio de taquara rachada, vocês me perdoam. Vocês me perdoam se eu não puder dar a intensidade na voz do que eu gostaria de dar ao proclamar essa palavra aqui. Então hoje vai ser uma voz, um tom mais calminho. Então não dorme não, viu, irmão? Você vê que seu irmão tá dormindo aí, dá um chacoalhão nele. Mas vamos estar juntos em nome de Jesus. Mas eu creio que o Senhor fará em nome de Jesus, amém? Quem sabe, né? Deus vai fazer um milagre e eu vou sair daqui gritando em nome de Jesus. Eu creio. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo, então, no livro de Juízes. Juízes capítulo 14. A gente vai ler a partir do versículo 1. Juízes capítulo 14, versículo 1. Vamos ver se você está bom de memória. Semana passada nós tivemos o nosso primeiro episódio. Quem lembra a mensagem, o tema da mensagem ou algo que a gente falou? Dos que estavam aqui, né? A mana não vale. Um homem escolhido por Deus. Nós falamos que Sansão foi um homem escolhido por Deus. E nós falamos de pelo menos 3 aspectos que mostra que Sansão foi escolhido por Deus. Você lembra desses 3 aspectos? Ou pelo menos de um deles? Ele foi Tananã e foi Tananã. Foi chamado, esse foi o primeiro ponto. Sansão foi um homem chamado por Deus para ser um libertador, né? Lembra que juiz é um libertador, um salvador que liberta o povo? Separado. Então ele foi chamado por Deus e separado até mesmo para ser um nazireu. Desde o início, nazireu é aquela pessoa consagrada a Deus. E desde o início Sansão foi chamado para isso. A outra coisa, quem lembra? Da segunda. Abençoado. Sansão foi uma pessoa extremamente abençoada por Deus. E de antes dele nascer, lembra? O próprio nascimento de Sansão já é um milagre, já é uma bênção extraordinária, porque a mãe dele não podia ter filhos, ela era estéril. E muitas coisas aconteceram ali. Então Sansão, desde o início, antes de nascer, ele já foi uma pessoa extremamente abençoada por Deus. E o último,
capacitado. Sansão foi uma pessoa extremamente capacitada por Deus. E a principal capacitação que Deus deu para ele, qual que é? Força. A força física. Então, irmão, nós temos esse homem escolhido por Deus. E nós falamos que esses três aspectos também se aplicam na nossa vida, não é verdade? Você também foi chamado por Deus. Você também é uma pessoa extremamente abençoada por Deus. Você também é uma pessoa que é capacitada pelo Senhor. Então, a palavra da semana passada foi bem de encorajamento, foi bem de falando para você, olha, vai, né? Você tem um chamado do Senhor na sua vida, você foi capacitado, você foi abençoado, então vai. Só que hoje a palavra, o que foi de encorajamento na semana passada, vai ser de puxão de orelha hoje. Vai ser de admoestação. Então vê se a orelha do seu irmão tá boa, tá intacta aí, se ela já tá vermelha, porque hoje o bicho vai pegar. Amém? Mas vai ser benção. Amém ou não? Amém. Faz eu gritar não, gente. Responde amém. Vocês gritando, aí eu não preciso gritar. Então vamos lá? Hoje o tema da minha mensagem tá aí, um homem de escolhas erradas. Sansão, um homem de escolhas erradas. Vamos ler. Versículo 1. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para mim, para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa. Sansão, porém, disse a seu pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Versículo 5. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximava das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção deles. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Versículo 8. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Até aqui por enquanto, feche seus olhos. Nesse momento, irmão, ora ao Senhor para que Ele fale o seu coração através dessa palavra. Ora ao Senhor para que Ele abra os seus olhos, abra a sua mente. É a palavra do Senhor que está sendo proclamada nesse momento. Não é uma palavra de pessoas, Deus, mas é uma palavra que vem do Senhor. Então peça ao Senhor para que Ele me use como instrumento utilizável nesse momento, para que eu não fale nada que venha da minha mente somente, mas que venha realmente da palavra do Senhor. Peça, meu irmão, para que Deus fale com você. Você está diante da palavra de Deus. É essa palavra que te transforma, é essa palavra que te encoraja, que te exorta, que te corrige. É dessa palavra que você precisa, a palavra do Senhor. Então peça para que Ele fale com você, e que você entenda, e que você aplique essas verdades na sua vida, se for necessário. Fale com o Senhor, meu irmão. Peça para que Ele faça algo no seu coração. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, Deus, por mais esse dia. Nós te agradecemos porque até que o Senhor foi bondoso e cuidadoso com a gente. Mais uma vez, o Senhor tem sido tão misericordioso que nós tivemos a chance de reunir aqui em Teu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha sobre nós. Venha sobre nós, perdoa os nossos pecados, limpa as nossas iniquidades, pelo sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Pai, fala conosco. Pai, nós queremos mais de Ti, nós ansiamos por mais de Ti, Deus. Venha nos mostrar aquilo que está errado na nossa vida, para que a gente possa
tomar alguma decisão. E também nos mostra, Deus, aquilo que está certo em nossa vida, para que a gente possa continuar fazendo aquilo. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento em Tuas mãos. Pai, eu te peço aqui nesse momento, com todas as minhas limitações físicas, espirituais, em todos os sentidos, que o Senhor possa me usar, apesar de mim. Que o Senhor possa me usar, para que a Tua mensagem seja ministrada ao Teu povo nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Quem crê, diga amém? Amém. Wesley, pode colocar a primeira imagem para mim, por favor? Não, a outra. Isso. Quem que conhece esse navio? Titanic. E quando vem a imagem desse navio na sua mente, o que você pensa? Náufrago, afundou. Hã? Submarino, virou um submarino, né? Era um navio que virou um submarino. Irmãos, talvez essa seja uma das tragédias, né, mais famosas, principalmente se tratando no meio marítimo, não é verdade? A gente não lembra de nenhum outro naufrágio que seja tão marcante como esse, talvez até por causa do filme. Quem que viu o filme do Titanic alguma vez já? Acho que, né, a maioria já deve ter visto. E a história é um pouco trágica. Por quê? Porque esse navio estava a bordo mais ou menos 2.200 pessoas nesse navio. É bastante gente para caber no navio. Só que mais de 1.500 pessoas morreram durante a viagem desse navio, porque ele afundou. E o motivo dele ter afundado foi muito mais do que simplesmente ter batido no iceberg. Na verdade, existe uma série de erros, de decisões erradas que fizeram que o navio tivesse esse fim. Desde o início da sua construção até momentos depois do navio já ter batido no iceberg, algumas decisões erradas ali para tirar o povo, tudo isso contou. Tudo isso custou a morte de mais de 1.500 pessoas. Só que talvez um erro que seja mais marcante nessa história é que tinham poucos botes salva-vidas para aquelas pessoas. Tinha botes salva-vidas para salvar, sabe quantas pessoas, irmão? Menos de 1/3 do navio. Menos de 1/3. E por quê? Será que eles não tinham dinheiro para colocar mais botes salva-vidas? Na verdade, não. Eles tiveram e tomaram a decisão de simplesmente colocar poucos botes salva-vidas. Por quê? Primeiro, eles acreditavam que o Titanic era inafundável, se é que isso existe, né? Essa palavra. Mas que o navio não ia afundar de forma alguma. Isso era impossível de acontecer. E a segunda possibilidade, na verdade, o segundo motivo, é o quê? Bote salva-vidas ocupa muito espaço. E deixa muito feio o navio, né? É um navio chique, luxuoso. Vamos deixar mais espaço para o povo transitar, para o povo aproveitar. Então, por causa dessas decisões bobas, muitas pessoas acabaram morrendo. Irmãos, decisões são importantes na nossa vida. Todos nós temos que decidir coisas todos os dias da nossa vida. Hoje, para vir aqui no culto, você teve que tomar algumas decisões. Verdade ou não? Teve que decidir que roupa que você ia vir. Se tomava café antes ou não. Sim. Você tinha que tomar algumas decisões. A nossa vida é composta por decisões, mas não é somente decisões pequenas. Existem decisões que você toma que vão perpetuar por toda a sua vida. Com quem você vai casar, que faculdade você vai fazer, qual o seu rumo profissional e uma série de outras coisas. Até mesmo não decidir já é uma decisão. Se você não decide, irmão, você já está se abstendo. Você já decidiu não decidir. Então as decisões fazem parte da nossa vida. E a gente tem que tomar muito cuidado quando for tomar alguma decisão. Porque como a gente viu no caso do Titanic, uma decisão errada ou algumas decisões erradas podem não somente prejudicar você mesmo, mas muitas pessoas que estão ao seu redor.
inclusive levando elas à morte. Sansão sabe bem disso. Talvez se a gente pudesse trazer Sansão de volta, né, para ele dar um testemunho aqui para a gente, ele ia dar uma aula para a gente do que é tomar decisão errada e de como isso traz consequências terríveis. Então, na palavra de hoje, eu quero conversar aqui com vocês de pelo menos 3 decisões erradas que a gente vê que Sansão toma só nesse capítulo 14. Pelo menos 3, irmão. E vou fazer igual aqueles blogueiros, né? Igual o Natan no Instagram. A última é a mais absurda. A última é aquela que você vai ficar espantado, porque é a mais comum, talvez, e a mais devastadora. Então, 3 decisões que nós temos que aprender com Sansão a não tomar. Amém? Então, vamos ler de novo Juízes 14, versículo 1. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: viu uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seus pais lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircunciso para conseguir uma esposa? Até aí. A primeira decisão errada, a primeira escolha errada de Sansão foi seguir os impulsos, seguir os seus desejos, seguir o seu coração. Irmão, Sansão olha para uma mulher pela primeira vez, ele nunca tinha visto essa mulher. Então ele olha para essa mulher, já deseja e fala: não, eu quero casar com essa mulher. Não interessa quem ela seja, não interessa se ela é filisteia ou não, não interessa. Eu quero casar com essa mulher. Eles até falam para ele: olha, não, peraí, Sansão, pensa bem. Você está casando com alguém que é do povo que está nos oprimindo. Lembra que a gente falou disso na semana passada? Os filisteus eram um povo inimigo de Deus que estava oprimindo o povo de Deus. Estavam escravizando, e Sansão decide se casar com uma filisteia. Simplesmente porque ele olhou para ela: opa, essa é bonita, é essa que eu quero. Ah, Sansão, não faz isso. Não, pai, não quero saber não. Eu desejei ela e ela que eu quero, pronto, acabou. Sansão não pensava, ele não raciocinava na decisão dele. Prova disso, a gente vê também um pouquinho mais para frente, quando ele mata o leão com as próprias mãos e algum tempo depois ele volta e passa vendo o cadáver do leão. O que ele vê dentro do cadáver? Mel. Mel. Vou comer esse mel. Ué, Breno, mas o que isso tem de errado? Lembra que Sansão era o nazireu? E qual que é um dos votos que o nazireu fazia que não podia fazer? Quem lembra? Não tocar no cadáver. Então Sansão desobedece ao Senhor e toca no cadáver. E pega o mel. Não o suficiente, e ainda leva para os pais dele. No mínimo, Sansão ia ter que passar por um processo de purificação naquele momento. Mas ele faz isso? Não. Ele olha para o mel, ele deseja o mel, o que ele faz? Pega o mel. Não interessa se eu vou quebrar meu voto com Deus. Não interessa as consequências disso, não interessa o que eu vou ter que fazer depois, não. Eu quero e vou fazer. Talvez se Sansão estivesse nos dias de hoje, ele falaria, ou seria um defensor daquela frase: nada é errado se te faz feliz. Ou então, siga sempre o seu coração. Quem já ouviu essas frases? É muito comum nos dias de hoje. Mas isso é problemático, irmãos. E por que é problemático? Porque o nosso coração, ele é enganoso. Como nós temos visto na série sobre o pecado, aqui, aos domingos, nós temos visto que o nosso ser está todo contaminado com o pecado. Que as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas ações, os nossos pensamentos estão contaminados com o pecado. E isso nos leva, nos inclina àquilo que é mal, aquilo que desagrada o Senhor. Então, se o coração
um coração que está contaminado pelo pecado, é perigoso. Ah, Breno, mas eu sou cristão, eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, glória a Deus, aleluia. Mas o fato de você ser um cristão não impede a sua carne de agir. Mesmo você sendo cristão, irmão, dentro de você tem aquele desejo pecaminoso que vai te inclinar para o pecado. Por isso que Paulo vai falar que a nossa carne luta contra o Espírito. Existe uma guerra dentro do cristão, a vontade da carne e a vontade do Espírito. É por isso que você não pode confiar nos desejos da sua carne. Quero deixar 2 versículos com você. Primeiramente, Marcos capítulo 7, versículo 21. Se você quiser abrir, Marcos 7, 21. Diz o seguinte: pois do interior do homem, dos homens, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. É a sociedade que corrompe o homem? Não. É o pecado que habita dentro de mim e de você que nos corrompe. Tanto é que você não precisa ensinar uma criança a fazer aquilo que é errado. Ela já nasce sabendo. Quem tem filhos aqui, acho que é o Doug e a Ivy, só, né? Vocês precisam ensinar o Arthur com a Esther a fazer coisa errada? A fazer birra? Né? A bater no coleguinha? O que a gente tem que fazer? Ensinar a não fazer isso, né? Porque se deixar, o ser humano tem aquela maldade ali no coração o tempo todo. Então, irmãos, não siga o seu coração. Por quê? Jeremias 17, versículo 9, também vai dizer o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Que o coração, o nosso coração, é a coisa mais enganosa que existe nessa terra. Isso é forte, irmão. Isso é forte. E é verdade. Quantas vezes você achou que estava no caminho certo, ou estava fazendo a coisa certa, ou estava com uma pessoa certa, só que o coração te enganou. E depois lá na frente você foi perceber o erro que você estava entrando. Coração enganoso. Então, para a gente fechar esse erro, eu quero te fazer essa pergunta: como você tem tomado as decisões na sua vida? Em todas as áreas da sua vida. Você tem sido impulsivo? Tem apenas seguido seu coração, sem pensar nas consequências? Ou, quando você vai tomar uma atitude, você pensa se aquilo estava agradando a Deus ou não? Você pensa se aquilo pode causar um mal para o seu irmão ou não? Como você tem decidido as coisas na sua vida, irmão? Pensa aí, em todas as áreas. Que decisão você tem tomado? O que você considera ao escolher uma coisa em detrimento de outra? Você cogita Deus? Você cogita orar a Deus sobre essa decisão? Você pede a Deus direcionamento? Você busca na palavra de Deus se aquilo está certo ou errado? Ou não? Esse é o primeiro ponto. Sansão era um homem que fazia escolhas impulsivas. Não pensava muito. O segundo ponto, acho que para jovem nem acontece, que é no versículo 2 e 3. Vamos ler de novo. Juízes 14, 2 e 3. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: viu uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo?
você tem que ir atrás dos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que eu quero. Sansão é impulsivo e por isso é a base de todos os outros erros que ele comete na sua vida. E aqui está uma consequência. O segundo erro, que eu disse que os jovens nem cometem, é desobediência aos pais. Quem que nunca desobedeceu ao pai na vida? Deixa eu te conhecer, anjo do Senhor. Não tem, né? Alguma coisinha, por mais fantástico como filho você seja, a gente sempre tem a tendência de desobedecer aos pais, principalmente na fase do aborrecente, ou, como dizem alguns outros também, a fase da juventude. Não é juventude, mas jumentude, porque a gente é meio jumento nessa fase da vida. A gente acha que sabe de tudo, mas na verdade não sabe de nada. Não é verdade? Os mais velhos concordam, né? A gente já passou por isso, né? A gente acha que sabe tudo. Ninguém me entende. E a gente entende, irmão. Entende. A gente já foi assim. Nunca imaginei que eu já estaria nessa fase da vida, falando que para os jovens que eu já fui assim. Ei, Jesus, o tempo passa. Mas, irmãos, só para a gente contextualizar aqui. Naquela época era muito comum casamentos arranjados. O que é isso? Era o pai e a mãe que escolhia com quem você ia se casar. Não era muito comum você se casar com alguém só porque você gostava da pessoa ou porque achava bonitinha. Não, eram os pais que casavam seus filhos. Até porque o casamento, ele representa muito mais do que apenas uma relação entre um homem e uma mulher. Mas é uma união entre esposo e esposa. É uma união familiar. É uma união de fé. É uma união política. Principalmente naquela época. Então não era comum o filho decidir com quem ele casar. E Sansão, ele não somente ignora essa regra daquela época, naquele contexto, mas ele também fala o seguinte: olha, pai, eu quero casar com uma filisteia. O pai inicialmente não concorda. E o que Sansão faz? Obedece ao pai? Não. Não, pai, eu não quero saber. É ela que eu quero. Eu não te pedi opinião. Eu só estou te falando que é ela que eu quero. Consiga ela para mim. Era isso. Hoje em dia, se a gente for olhar para o nosso contexto de hoje, ainda assim é um pouco esquisito filhos casarem em desobediência aos pais. É um pouco estranho, não é verdade? Mas naquela época era algo ainda mais desrespeitoso. Sansão estava sendo totalmente desrespeitoso com seus pais. Totalmente, irmão. Era uma afronta terrível contra os seus pais. Mas ele continua. Ele não quer saber. Sansão não está nem aí. Eu quero compartilhar aqui um versículo com vocês. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 1. Abra sua Bíblia aí, Efésios 6, 1. Verdade, 3 versículos que eu quero ler com vocês. 3 passagens que fala sobre esse tema. A Bíblia fala muito, irmão, sobre obediência, de honrar pai e mãe. Fala muito. E às vezes a gente ignora isso. Efésios 6:1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenha longa vida sobre a terra. Você quer ter vida longa? Você quer viver bastante tempo nessa terra? Honra seus pais, irmão. Valoriza seus pais. Demonstra afeto, sentimento com os seus pais. Fala que ama. Gaste tempo com seus pais. Eu sei que na fase de juventude o que a gente menos quer é passar tempo com nossos pais. Mas aproveite esse momento. Aproveite. Porque tirando aquelas exceções absurdas,
Mas é difícil você encontrar outra pessoa nessa terra que te ame mais do que seu pai e sua mãe. Verdade ou não, Douglas? Eu acho que somente o Douglas e a Eve conseguem compreender um pouquinho esse amor. Eu não consigo, nenhum de nós aqui conseguimos. É um amor inigualável, irmão, aqui na terra. Eu sei que às vezes seus pais parecem ser chatos, e às vezes eles são chatos mesmo. Eu sei que às vezes seus pais parecem que não te entendem, e às vezes eles não te entendem mesmo. Mas tenha paciência. Seus pais não são perfeitos. Seus pais também têm as dificuldades deles, as fragilidades deles, e à medida que você vai crescendo, você vai percebendo isso. Mas eles fazem de tudo por você, irmão. Fazem de tudo por você. E não existe outra pessoa que queira mais o seu bem do que eles. Então, seja compreensivo, tenha paciência com eles. Aproveita eles. Porque vai chegar um tempo que vai ser tarde demais. Vai chegar um tempo em que você talvez mal vai ver eles. Talvez Deus, depois que você casar, Deus vai te levar para uma outra cidade, longe dos seus pais. No caso da Bianca, né? Difícil, né, Bianca? Bianca acho que sabe melhor do que ninguém aí recentemente do que é estar vivendo longe dos pais. É fácil ou não? Ainda mais, né? A Bianca sempre foi muito apegada. E a gente valoriza mais, né? A gente valoriza mais os nossos pais. Irmão, aproveita. Porque eu já vi, de verdade, né? Essas historinhas que o povo conta, não. Eu já vi. Filho berrando no caixão da mãe, porque não aproveitou os pais quando podia. E aí quando morreu, tá lá gritando, eu te amo, não vai, mas aí já é tarde. Você não sabe o dia da manhã, irmão. Você não sabe. Então aproveite seus pais. Honra eles, obedeça a eles. O outro versículo está lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 8, que vai dizer o seguinte: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Tem certeza, irmão, que já aconteceu com você. Você está saindo de casa, calor de 40 graus. O que sua mãe fala? Leva guarda-chuva, leva blusa, porque vai chover, vai esfriar depois. Aí você olha pro seu irmão, tem uma nuvem no céu. Calorzão, você suando já. Eu vou fazer isso não. Final das contas, o que acontece? Chove e faz frio. E você fala, por que eu não escutei minha mãe? Mesmo que seja uma brincadeira, irmão, mas tem um fundinho de verdade. Um bom fundinho. Seus pais, eles são mais experientes que você. Seus pais viveram mais coisas que você viveu. Seus pais já sofreram muito mais do que você sofreu. Pode parecer que não, mas já. Seus pais têm muito para te ensinar. Muito. Breno, mas meus pais nem são cristãos. Ainda assim, irmão, eles têm muito para te ensinar. Então, ouça eles. Gaste tempo ali ouvindo o que eles têm para ensinar você. Você não vai se arrepender disso. E o último versículo sobre esse tema, Colossenses 3:20. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Como eu disse, talvez não é todo mundo aqui que tem pais cristãos. Talvez não é todo mundo aqui que tem pais que dão bons conselhos para vocês. Talvez até tenha alguém aqui que teve pais ruins, que não fizeram muito bem o seu papel de paternidade. Mas ainda assim, irmão, obedeça a eles, desde que não seja pecaminoso, amém? É lógico que se você tiver que escolher entre obedecer a Deus e obedecer aos seus pais, Deus está na frente. Se os seus pais te fizerem pecar, você não obedece. Isso é lógico.
Mas nas outras coisas, obedeça. Por quê? Porque isso agrada ao Senhor. Porque ao obedecer aos seus pais, você também está obedecendo a Deus. Ah, Baiano, meus pais não são dignos da minha obediência. Eu sei que às vezes tem pais que realmente você pode falar isso. Eles não são dignos da minha honra. Foram pais que me trataram de qualquer jeito. Mas faça por Deus. Faça por Deus, irmão. Porque isso agrada a Deus. Porque isso satisfaz o seu Pai Celestial que nunca errou com você. Então seja obediente ao Senhor. Seja obediente ao Senhor. E obedeça aos seus pais. Amém? Primeiro ponto então, primeira escolha errada que Sansão fez. Ele foi impulsivo, ele tomou decisões pela sua impulsividade, pelos seus sentimentos e desejos pecaminosos. O segundo, desobediência. Ele desobedeceu aos seus pais. E isso desagradou o Senhor também. Terceira escolha errada. Irmão, agora você vai olhar para a cara do seu irmão aí, só para ver se ele está preparado. Quem quiser ir embora pode ir. Amém? Agora que o filho chora e a mãe não vê. Eu já tô meio mal falado depois de domingo. Irmão, eu fiquei assustado que os irmãos todos chegando em mim e falaram: nossa, palavra pesada, hein? Falei, gente, não foi? Eu também achei que não era, né? Mas, amém. Terceira escolha errada de Sansão. Se casar com uma descrente. E agora eu vou pegar pesado nisso aqui, irmão, porque a Bíblia fala muito disso. Vamos continuar a leitura do nosso texto. A gente viu todo esse rolê que aconteceu até o momento, né? Sansão querendo se casar com uma filisteia. E a partir do versículo 10 começa a acontecer a festa do casamento de Sansão. Antigamente não era festa de um dia só não, era festa de 7 dias, no mínimo, para o casamento acontecer. Um dia só de festa dá trabalho demais, né? O Luiz também sabe o que é. É algumas horas, nem um dia inteiro. Imagina 7 dias, irmão, de festa. É tenso. Irmão, essa escolha de Sansão é tão errada, dá tão ruim, que na festa do casamento as coisas já começam a dar errado. Vamos ver. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era de costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para acompanharem na festa. Vou propor um enigma para vocês, disse Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias de festa, então eu darei a vocês 30 vestes de linho fino, de linho e 30 mudas de roupa. Mas se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos seu enigma, disseram eles. Vamos ouvi-lo. Só um parênteses aqui, irmão. Não tem muito a ver com o tema, não. Mas rapidinho. Eu não vou falar muito desse tema, não, que vai dar pano pra manga também. Hoje é polêmica. Irmão, você que aposta nas bets de futebol, em tigrinho, essas coisas, irmão, cuidado. A Bíblia não fala diretamente sobre isso, condenando isso como pecado. Até porque não tinha bet na época de Jesus, né? Não tinha tigrinho na época de Jesus. Mas a Bíblia fala muito de ganância. A Bíblia fala muito de pessoas que querem se enriquecer facilmente. E ela condena esse tipo de coisa. E saiba de uma coisa. Quando você está apostando nesses jogos. Ah, Breno, eu estou ganhando. Beleza, irmão, você está ganhando. Mas você está ganhando de uma outra pessoa. Porque a da casa de aposta você não está ganhando, não.
porque são os que mais lucram. Olha os patrocínios do seu time do coração. Provavelmente é alguma casa de aposta. Provavelmente. Eles lucram milhões, bilhões. Então deles você não está ganhando dinheiro não. Então você está ganhando dinheiro de alguma outra pessoa. Talvez uma pessoa viciada. Que não consegue largar. A Bíblia fala muito de vícios. Irmão, eu vi um podcast recentemente de uma pessoa que é teóloga e também é psicóloga. Falando sobre essas questões de casa de aposta. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês. Irmão, psicologicamente falando, tá? Não é nem teologicamente falando. Psicologicamente falando. Aquilo, o psicólogo ele já fala que o mal que isso faz para a mente da pessoa, para o coração da pessoa, é algo terrível. Tem pessoas que vendem o que tem para apostar. Tem pessoas que não conseguem mais ver um jogo de futebol se não tiver aposta ali no meio. Tem irmãos da igreja que tem testemunho para contar sobre isso, irmão. O quão terrível é essa questão de aposta. Amém. Enfim, eu não vou falar muito disso não. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, depois chega em mim, vamos conversar. Tá? Mas eu só queria abrir os seus olhos com relação a isso. Porque é algo que está virando comum. Tem muito crente que está entrando nessas coisas. E está pecando. Muitos deles estão pecando. Vamos continuar. É uma aposta aqui, né? Deus não aprova essa aposta aqui, mas também Deus não fala nada aqui nesse sentido. Mas você vê que vai dar ruim. Vamos lá. Então, Sansão propôs o enigma. Versículo 14 diz o seguinte: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. E durante 3 dias não conseguiram dar resposta. É lógico, porque isso aqui é muito pessoal de Sansão. Sansão foi sacana aqui. Lógico que ele está falando do leão. Só que todo mundo viu o mel na carcaça do leão? Sansão viu, mas não é todo mundo que viu. Então, assim, não sei você, mas me parece ser um enigma muito sacana da parte de Sansão. Mas ok. Logicamente, eles não conseguem decifrar. E aí no versículo 15, no 4º dia disseram a mulher de Sansão, aquela filisteia com que ele estava se casando: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, colocaremos fogo em você e na sua família, e vocês vão morrer. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhes aos prantos: você me odeia. Implorou Sansão, né, aos prantos. Você me odeia, você não me ama. Dramática ela, né? Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicar você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, essa mulher encheu a paciência de Sansão. Ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma para o seu povo. Ela é uma filisteia, então ajudou o seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão lhe disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Sansão percebe que foi a esposa dele, a futura esposa dele, que tinha revelado. Se fosse nos dias de hoje, depois de Sansão ter assistido Tropa de Elite, ele ia falar assim: atirando com a minha arma também fica fácil. Seria mais ou menos nesse sentido. Então, vamos lá. Versículo 19. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens e pegou suas vestes e deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Olha que rolê, irmão. Olha que rolê. Eu quero te fazer lembrar aqui que o casamento é muito mais do que um simples relacionamento entre 2 pessoas. Eu já falei isso aqui. Se trata de uma união familiar,
política e de fé. Sansão, lembra do chamado de Sansão? Ele foi chamado por Deus para quê? Libertar o povo de Israel. Das mãos de quem? Os filisteus. Para guerrear contra os filisteus. Para lutar contra os filisteus. E o que Sansão faz? Se casa, se une ao povo filisteu. Se casa com uma filisteia. Se une àquele povo. Se isso já não é ruim o bastante, aquele povo era um povo que não adorava o Deus verdadeiro. Eles adoravam um falso Deus chamado Dagon. Então Sansão, ao se unir com essa mulher, também estava trazendo para sua casa um Deus estrangeiro. Olha a situação que Sansão se mete. Como eu disse, é algo tão ruim que na festa do casamento já começa a dar errado. A mulher de Sansão, tudo bem que ela foi ali, né? Como diz, como fala? Ajuda aí, gente. Ela foi coagida, ameaçada. Ela foi ameaçada pelo seu povo. Mas em vez de ela pedir ajuda para Sansão, fazer alguma coisa, não, ela traz Sansão. Ela ajuda os filisteus a passarem a perna em Sansão. Antes do casamento ser consumado, a mulher já estava traindo o marido. Olha que doideira. Porque ela tinha uma aliança com o seu povo também. Ela faz drama com Sansão, ela chantageia Sansão. Depois disso, Sansão fica tão nervoso que ele perdeu a aposta. Que ele sai, e em vez de ele conseguir a recompensa de uma forma correta, não, ele vai e mata 30 pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Pega a roupa dessas pessoas e paga a sua aposta. Ele fica tão nervoso, irmão, que ele nem volta para o casamento. Ele nem vai para a lua de mel com a esposa. Você tem noção disso? O cara está tão pistola que nem para a lua de mel vai. Ele vai para a casa do pai porque estava nervoso demais. Resultado disso, o pai acha que Sansão não ama sua filha e dá a esposa de Sansão, ou a noiva de Sansão, na verdade, para um outro homem e ela se casa com outro homem. Tudo isso aconteceu através de uma decisão errada de Sansão. Tudo isso. Isso porque a gente só está no capítulo 14. Vocês vão ver nos próximos capítulos que isso ainda vai dar muito pano para a manga. Muita coisa errada ainda vai acontecer. Porque Sansão escolheu se casar com alguém que não amava ao Deus verdadeiro, como uma descrente. Wesley, pode colocar agora aquela imagem para mim, por favor? Sei que muitos de vocês já sabem disso, né, mas talvez alguém aqui ainda não saiba. Isso aqui, essa peça de madeira que está unindo um boi com o outro, se chama jugo. É uma peça que se coloca em dois bois para que eles possam juntos fazer uma mesma função. Geralmente, arrastar o arado. Geralmente a terra pode estar muito seca e o arado fica muito pesado, então um boi só não consegue carregar. Então tem que colocar dois para fazerem força juntos e conseguirem realizar o trabalho. Só que se esse jugo estiver desequilibrado, o que a gente chama aqui de jugo desigual, duas coisas podem acontecer. Uma, o boi, em vez de seguir em linha reta, ele fica dando círculos. Duas, pode acontecer que um boi vai fazer muito mais força que o outro. Enquanto um está quase se matando, o outro está bem de boa. Quase a mesma coisa que acontece com o seu trabalho, né, irmão? Sempre tem aquele infeliz lá que não trabalha e você tem que ficar puxando pro lado dele. Jugo desigual. Quando a gente fala de jugo desigual, a gente lembra de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Se já quiser ir abrindo aí. Porque esse texto, ele é muito usado, ele é muito utilizado para se falar de relacionamentos entre cristão e não cristão. Só que eu vou ser sincero com você, irmão. Se você ler o contexto desse texto aqui, não é sobre relacionamento amoroso. É um outro contexto, é um outro sentido. Depois, se você quiser verificar na sua casa, você lê o capítulo inteiro.
trata-se de um outro tipo de relacionamento. Porém, o relacionamento entre um homem e uma mulher, o casamento em si, é um relacionamento ainda mais profundo do que qualquer outro. Se a gente for olhar na palavra de Deus, a gente vai ver que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá com sua esposa e vai se tornar o quê? Uma só carne com ela. Não é verdade? Olha o nível de união de relacionamento. Então, tendo isso em mente, a gente pode ler 2 Coríntios 6 e aplicar perfeitamente, inclusive em casamento. Vamos ler? 2 Coríntios 6, versículo 14 até o 16. Não se põe igual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode ter luz com trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós temos aqui um exemplo de Sansão, que a gente acabou de ver, que se casou com uma filisteia. Nós temos aqui essa aplicação de 2 Coríntios, falando sobre o jugo desigual, que a gente pode sim aplicar em casamento. Mas a Bíblia fala muito mais sobre isso, meu irmão. Muito mais do que você imagina. Em Gênesis, e aqui a gente vai citar alguns versículos sobre jugo desigual, sobre casamento de cristão com não cristão. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala de não cristão, de descrente, você já imagina aquela pessoa que está numa religião totalmente oposta da sua, adorando Satanás e tudo mais, né? Não posso casar com um satanista. É verdade. Mas é muito mais do que isso. Descrente, irmão, tem até igreja evangélica. Igreja evangélica boa, que prega a palavra verdadeira. Então, descrente é alguém que não nasceu de novo, que não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa é uma pessoa descrente. Então, vou citar aqui alguns versículos. Alguns a gente vai passar mais rapidinho, outros a gente vai ler. Qualquer coisa, se você quiser, vai anotando na sua casa para você contestar depois. Em Gênesis, capítulo 24, versículo 3 e 4, a gente vai ver Abraão pedindo o seu servo para que ele busque uma esposa para o seu filho Isaque. E ele coloca uma condição. Olha, não busque uma mulher cananeia, uma mulher que adore outros deuses, que não seja o Deus verdadeiro. Ele coloca essa condição, para que Isaque não se casasse com uma mulher descrente. Em Gênesis, a gente leu Gênesis 24, versículo 3 e 4. Em Gênesis 27, versículo 46, a gente vai ver a segunda geração, Rebeca, esposa de Isaque. Ela fica preocupada e fica com medo de que seu filho Jacó consiga uma mulher estrangeira, uma mulher que não pertence ao povo de Deus para ter como esposa. Para Rebeca isso é tão trágico que ela fala assim, olha, se isso acontecer, minha vida perde sentido. Se meu filho se casar com uma descrente, minha vida perde sentido. Irmãos, nós não estamos falando aqui de xenofobia. Amém? Mesmo no Antigo Testamento, em que Deus tinha uma aliança específica com o povo de Israel, ainda assim, naquele tempo, Deus recebia muitas pessoas que não eram israelitas, mas recebia no seu povo. O problema não é geografia, o problema é teologia, é espiritualidade. O problema são mulheres que adoravam outros deuses. Isso fica muito claro em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e a primeira parte do versículo 4, que diz o seguinte: não se casem com as pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos. Por quê? Pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir outros deuses. Percebe que não é geografia, mas é teologia, espiritualidade? Deus proíbe que o seu povo se case com pessoas que adorem outros deuses. Olha
exemplo de Salomão. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 ao 4. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 1 ao 4. Salomão, mais conhecido como o rei delas, o cara que teve 700 princesas e 300 concubinas, 1000 mulheres. E um homem que começou muito bem, mas por causa das mulheres estrangeiras, se desviou. Olha o que diz. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidomitas e etéias, das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não irei para elas, nem elas virão para vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se apegou Salomão, levado pelo amor. Depois o texto também vai continuar dizendo que Salomão não era mais tão fiel ao Senhor na sua velhice, devido às mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. Irmãos, pense bem, antes de entrar no jugo desigual. Pense bem ao escolher alguém que não compartilha da sua fé para entrar no relacionamento. Ah, Breno, mas eu estou desesperado. Irmão, já viu aquele ditado, né? Antes só do que? Mal acompanhado. Espera no Senhor. Espera no Senhor, porque Deus está falando aqui, ó, nitidamente, vai dar ruim. Tem muitos exemplos na Bíblia falando que vai dar ruim. Deus proíbe, não é um conselho de Deus não, irmão. Deus proíbe você entrar em um relacionamento como esse. Ah, Breno, mas eu conheço pessoas que se casaram com descrentes e depois a pessoa se converteu. É verdade, irmão, acontece. Glória a Deus, porque Deus foi misericordioso com essa pessoa. Glória a Deus que Deus deu essa exceção na vida dessa pessoa. Glória a Deus, que mesmo essa pessoa desobedecendo a Deus, se casando com alguém que é descrente, Deus foi tão misericordioso que resgatou essa pessoa. E trouxe a outra para a fé também. Mas, exceção é uma coisa, regra é outra. Regra é outra. Você não toma nenhuma decisão na sua vida com baseado nas exceções. Aí eu conheço alguém que tomou veneno de rato e não morreu. Você vai tomar veneno de rato? Tem isso em mente, irmão. Um outro texto que eu quero ver com vocês, para a gente já caminhar para o fim. Provérbios 31. Vai falar da mulher virtuosa. E uma das características dessa mulher virtuosa, dessa esposa exemplar, está lá no versículo 30, que diz o seguinte: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Através desse provérbio, a gente está vendo o seguinte: olha, você quer escolher alguém para se casar? Saiba de uma coisa, a beleza é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor, essa sim, ela é virtuosa. Beleza é bom, irmão. É bom. Bacana. Mas é um brinde. É um brinde. Porque se a mulher não temer o Senhor, vai ser uma mulher muito bonita que vai te levar para o inferno. Um cara muito top que vai te levar para o inferno. Às vezes o defeito da pessoa é suficiente para a gente jogar fora todas as outras qualidades. Já viu aquela historinha? Pastor, achei meu pretendente perfeito. Ele é bonito. Ele é educado. Ele é rico. Ele me trata bem. Ele só tem um problema, pastor. Ele bate na mãe. Bom, já é suficiente para você, né, pular fora. Ah, a menina é perfeita, ela só é meio neonazista, mas ela é perfeita. A
gente está exagerando aqui, mas é a mesma coisa que você chegar para a pessoa e falar: olha, ele é bonito, ele é perfeito, ele é lindo, é gente boa, me trata bem, mas ele não tem Jesus. Só não tem Jesus. Hã? Só. Irmão, se não tem Jesus, não tem nada. Porque se Jesus é a coisa mais importante da nossa vida, se a pessoa não tem Jesus, então não tem nada. Ah, mas eu vou converter ela. Irmão, só do fato de você estar cogitando se casar ou se relacionar profundamente com um descrente, isso já mostra que a sua fé já está abalada. E você quer ainda trazer outra pessoa para a fé, sendo que nem você está firme? Me ajuda aí. Último versículo. Efésios 5, 22 até o 27. Eu não vou ler ele aqui não. Mas fala para que a mulher deve ser submissa ao seu esposo, assim como a igreja se submete a Jesus Cristo. E o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Aí eu te pergunto, você que quer se casar com uma descrente, como que uma descrente vai se submeter a você, te ajudando a completar a missão que Deus te deu, sendo que ela não conhece a Deus? Como que ela vai fazer isso? Como esse homem vai te amar como Cristo amou a igreja, sendo que ele não conhece o amor de Deus? Como essa pessoa vai acrescentar na sua vida, sendo que ela não ama ao Senhor, aquilo que é mais importante para você? Meu irmão, se você quer se casar com um descrente, faça isso. Mas saiba que você vai estar casando com alguém, presta atenção nisso, que não vai orar pela sua vida, que não vai te incentivar a fazer o seu devocional e que não vai ler a Bíblia com você. Você vai estar se casando com alguém que não gosta da igreja e que nem vai ensinar os seus filhos a temer a Deus. Você estará se casando com alguém que não é filho de Deus e nem é templo do Espírito Santo. Você estará se casando com alguém que não reconhece que precisa de Jesus e que não vai viver buscando fazer a vontade do seu Senhor. Você estará se casando com alguém que não vai passar a eternidade com você. Você quer prosseguir nisso? Pois bem, então faça. Mas toma cuidado, porque você tem muitos exemplos ruins aí. Toma cuidado, irmão. Deus vai te abençoar. Ainda mais você que é solteiro, você tem essa oportunidade de escolher certo. Ah, mas Breno, eu estou muito apaixonado por aquela pessoa. Irmão, pede a Deus para arrancar isso de você, se afasta da pessoa, fica longe. Dorme chorando todo dia, porque você queria estar com aquela pessoa, mas você sabe que vai dar ruim. Você sabe que Deus te proíbe disso. Dorme chorando, irmão. Mas é melhor você chorar agora, por causa de um sentimento que vai passar, do que você chorar lá na frente, arrependido de ter casado com alguém que não ama a Deus. Toma cuidado. Melhor chorar agora do que chorar no inferno, com alguém que vai roubar a sua fé. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Fique de pé no seu lugar. Cuide para não cair. Já levanta daquele jeito, né? Glória a Deus. Irmãos, talvez você seja uma pessoa que tomou muitas decisões erradas na sua vida. Talvez no relacionamento, talvez no seu trabalho, nas suas amizades, com a sua família. E talvez você fale: Breno, eu estou sofrendo com as consequências das minhas decisões erradas. Você tem salvação ainda, irmão. Você tem um Deus soberano, que cuida de você, que age na sua vida apesar das suas falhas, apesar da sua rebeldia e desobediência. Você tem uma pessoa que ama você, apesar de você ser quem você é.
Se arrependa das escolhas erradas que você tem tomado. Existe chance para retomar. Ah, Breno, você não sabe quão profundo eu entrei nessas escolhas erradas. Irmão, tem chance de você retomar. Tem chance. Feche seus olhos para a gente orar rapidinho sobre isso. E reflita sobre as suas decisões, sobre aquilo que você tem errado contra o Senhor. Há tempo de mudança, meu irmão. Arrependa-se, porque há tempo de mudança. Você tem um Deus soberano. Deus estava agindo na vida de Sansão. É o que a gente pode ver no versículo 4. Mesmo com tantos erros que Sansão estava cometendo, Deus estava ali agindo. Então peça ao Senhor para que Ele haja na sua vida, mesmo com as suas falhas e imperfeições, mesmo com essas decisões erradas que você tomou. Pai, nos perdoa pelos nossos erros e nossos pecados. Nos lava, nos limpa, nos purifique. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos pessoas melhores. Nos ajude a crescer na Tua presença. Nos ajude, Senhor Deus, a nos arrependermos verdadeiramente, chorar pelo nosso pecado, pelas nossas falhas. Mas, Senhor, nos livre das decisões erradas na nossa vida, em todas as áreas. Pai, transforma, Deus, o deserto em rio. Transforma essa área da nossa vida que é choro em lugar de riso, em lugar de testemunho, Deus. Pai, nós precisamos do Senhor. Venha nos ajudar. Venha nos socorrer. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Nos ajude, ó Deus. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Abaixe sua cabeça, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo possam estar sempre com cada um de vocês. A igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém.